Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Estamos aqui juntinhos, começando uma nova semana, buscando renovar as nossas energias, buscando doar boas vibrações para aqueles que estão necessitados, passando por momentos difíceis na vida. Este momento que a gente se une e forma essa corrente de orações e forma essa união de boas energias, né? Que nós possamos sempre estarmos conectados com o desejo de ajudar, com o desejo de receber tudo que há de melhor que o universo nos oferece. Que nós possamos estar sempre corajosos para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, com fé, com esperança. E juntinho é mais fácil, não é mesmo? Então, nós não podemos nos esquecer que esta é uma equipe de muita união. Não sei nem se é equipe, mas talvez uma família, né? Então, que nós possamos, juntinhos, continuar nessa empreitada. Eu dou boa noite a vocês que estão aqui, mais uma vez nos apoiando e presencialmente através dessas plataformas maravilhosas que estão nos auxiliando muito neste período de pandemia. A nossa união, a nossa oração. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Norminha, boa noite, seja bem-vinda. Dona Maria Laura, paz e luz para todos nós, graças a Deus. Dona Solange, querida, boa noite, seja bem-vinda. David, querido, boa noite, seja muito bem-vindo. E eu dou boa noite a você também, que está nos acompanhando, mas que não colocou uma mensagem no chat, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar um capítulo deste livro aqui, Vitória sobre a Depressão. E durante esse estudo do dia de hoje, né, da noite de hoje, eu gostaria de pedir que cada um sentisse a presença de Jesus e que cada um se conectasse durante a leitura, durante a minha fala, durante as nossas orações, se conectasse com essas energias de luz e com essa espiritualidade amiga, que nunca deixa de nos auxiliar. Estamos sempre sendo cercados de mimo, de cuidados e de muito zelo, né, para que a gente continue no caminho do bem. Boa noite, Dona Irene, seja bem-vinda, muito boa noite. Bom, o livro Vitória sobre a Depressão é da psicografia de Divaldo Franco e editado, né, autoria espiritual do espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, né? E a gente fala que é a nossa mentora querida também, né? Bom, o capítulo 5 é mais extenso, então eu vou ler uma parte deste capítulo para a gente poder dar continuidade, correto? Capítulo 5. Arrogância. A arrogância é imperfeição moral que trabalha em detrimento do processo de libertação dos instintos agressivos e acelvajados, que remanescem em a criatura humana, mantendo-a em estágio primário de conquistas espirituais. A arrogância torna o indivíduo insolente, atrevido, a ponto de permitir negar a existência de Deus numa reação infantil contra a progenitura divina. Supondo-se erradamente ser o centro do universo, o seu egocentrismo silicia-o de maneira contínua por não encontrar semelhantes no convívio humano, vendo-se impulsionado a estranhas condutas emocionais, ora isolando-se no grupo social, assim como em momentos outros, agredindo e desrespeitando os direitos alheios. O arrogante
é alguém que perdeu o endereço de si mesmo e movimenta-se em estreito círculo de reflexões presunçosas, ferindo os demais e ferindo-se com tenacidade. O seu culto à personalidade é tão desmedido que não se permite aceitar opiniões que pareçam divergir da sua. Fazendo questão de ser temido e não de ser amado, é fato apresentando-se com empáfia, porém fácil de ser vitimado pela própria presunção, qual um balão dilatado que estoura ao contato de qualquer objeto pontiagudo. Quando se dá conta do pouco valor que os demais lhe atribuem, atormenta-se, ruminando sentimentos de vingança e de malquerença que mais o afligem. A presunção pode ser considerada uma enfermidade de caráter, que o consome sem parar, roubando-lhe as energias. Somente o buril do sofrimento é capaz de romper o envoltório resistente no qual se encontra, desvelando ser frágil, necessitado de carinho, que nunca se permitiu oferecê-lo ao outrem, pois nunca concedeu a si mesmo. Em consequência, as suas são dores muito severas, porque estiolam as ilusões interiores, derruindo as construções emocionais soberbas que erigiram para ocultar-se. A arrogância de hoje tem as suas raízes em comportamentos tirânicos do passado, quando o espírito enlouqueceu no poder, despedaçando vidas, impondo as suas paixões perversas. Como ninguém se exime ao movimento contínuo da roda do tempo, todos são surpreendidos, hoje ou no futuro, pela realidade que os coloca nos lugares que lhe correspondem durante a vida orgânica. Bom, essa é uma parte do capítulo 5, chamado Arrogância, né? Por que será que Joana dedicou um capítulo do livro com o nome Vencendo a Depressão, o capítulo sobre a arrogância, né? Porque inúmeras vezes a arrogância, ela é um adubo de infelicidade. E diante de uma infelicidade, nós podemos, sem perceber e facilmente, nos acorrentarmos a esses pensamentos infelizes e fazermos um quadro depressivo, né? Então, olha só para a gente entender, porque tem que ficar bem claro o que é arrogância, né? Primeiro, porque quando a gente pensa em alguém arrogante, a gente está pensando o oposto de alguém humilde, não é mesmo? Né? A arrogância, o que significa, pelo dicionário, atribuir a si próprio o direito, o poder ou o privilégio. Então, aqui do próprio dicionário já deixa claro que a pessoa arrogante, ela elabora as leis e ela entra, né, nessa lei divina de causa e efeito, né, nessa lei de retorno, ela mesma se dando os privilégios, os direitos e os poderes, antes mesmo de pensar que isso possa ser o fruto daquilo que ela plantou, né? Então, ela se coloca num lugar especial e um lugar merecedor de louros para a cabeça dela, mas nem sempre que condiz com a realidade. O indivíduo arrogante, ele assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Ele julga que ele tem uma suposta superioridade moral, social e intelectual. Então, de acordo com a linguagem dos jovens, a pessoa se acha, né? Então, isso aqui é um conceito que estava no dicionário sobre arrogância. Só para a gente deixar bem claro do que a gente está falando,
vocês, para ilustrarem, eu listei algumas coisas aqui que são algumas características das pessoas arrogantes. Será que eu sou arrogante? Como que eu vou saber se eu sou uma pessoa arrogante ou não? Então, olha só, eu trouxe as características aqui, algumas das pessoas arrogantes. Primeiro, tendem a se achar superiores aos outros. Então, a pessoa se acha mais esperta, mais inteligente, a pessoa se acha mais sagaz, a pessoa sempre acha que ela está numa posição superior para o outro, né? E sempre olha para o outro com aquele ar de coitado, né? Eu tenho a palavra final, eu sei o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? E a pessoa nem sequer pergunta para o outro, não, ela cria uma lei, ela se beneficia com os louros dessa lei e ela olha para o outro que não pensa igual de uma forma como se o outro fosse menor e pior. Os arrogantes acreditam que sabem de tudo. Você percebe que a pessoa sabe de pneu de carro, a pessoa sabe de viagem, né, para a Lua, a pessoa sabe de emoções, mas não é saber como nós sabemos um pouquinho de cada, através dos anos estudados, ou através das notícias, de quem lê muito fica inteirado. Não. É aquele saber com ar de especialista. Então, é aquela pessoa que vem conversar comigo como psicóloga, a pessoa fez engenharia, mas ela quer me ensinar como ser psicóloga ou o que diz a psicologia, me dar aula de psicologia. Então, arrogante, no ditado mais antigo mineiro, é aquele que quer ensinar a missa, como fazer a missa ao padre, né? As pessoas arrogantes são orgulhosas, né? Então, tudo seu é melhor, né? E dentro desse orgulho, não é aquele orgulho assim de felicidade, uau, eu consegui um aumento de salário. Não. É aquele orgulho de se julgar superior e melhor. E julgar que o outro que não está na sua posição, né, é pior. Autoritárias. Por quê? Porque o arrogante, ele é aquele que estabelece as leis. Então, ele não pergunta se o outro concorda ou não. Ele estabelece uma lei, uma regra, e se o outro não concorda, ele fica muito mal. Fica até mal, né? Assim com ele mesmo. E fica irritado, ou de repente vai lá tirar satisfação, né? Porque as suas vontades têm de ser cumpridas a tempo e a hora. O arrogante, ele acredita estar sempre com a razão e que ele tem as melhores ideias. Eles gostam de ser o centro das atenções, né? E se você observar, às vezes algum até olha assim na hora de falar, levanta o queixo assim, né? Porque a postura é que, né? Pera lá, como você está falando isso? Eu sei o que eu falo, né? Os arrogantes, mesmo sem querer, mas eles têm uma prática de maltratar o outro, porque a fala pode ser ríspida, pode cortar o outro, pode humilhar o outro na frente, discordando de uma forma jocosa, né? Então, mesmo que não haja intenção, mas a chance de uma pessoa muito arrogante estar magoando e humilhando aqueles que estão ao seu redor é assim, ó, rapidinho. Bom, os arrogantes não costumam dar certo para trabalhar em grupos ou equipes. Por quê? Porque talvez tenha um líder que não seja ele, porque talvez tenha que dividir, né, o louro. Quando trabalha uma equipe, a equipe consegue algo, não é o trabalho individual. Então, tem uma dificuldade de trabalhar em grupo e equipe. Por quê? Porque quer ser o centro das atenções também. Mas, por detrás de tudo isso, a gente percebe que a pessoa arrogante costuma ter uma autoestima lá embaixo e uma insegurança muito grande. Então, essa arrogância, muitas vezes, é uma capinha, é uma fantasia, um disfarce, sabe? Então, sabe aquela história do menino com medo que usa constantemente um uniforme, uma fantasia de Superman? Pois bem, é mais ou menos assim. Então, a arrogância vira uma fantasia para esconder
a baixa autoestima, as dificuldades e os problemas todos que tem ali, né? Aí, Joana, falando sobre arrogância, chama uma atenção sobre algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, porque a arrogância precisa de ser trabalhada, senão a gente não se liberta do nosso orgulho, dos nossos preconceitos, né? Se a gente não escuta o outro, como que a gente vai evoluir sem aprender coisas novas, né? Só que a preocupação de Joana é que ela diz que a arrogância, ela libera nossos instintos agressivos, porque existe uma agressividade no olhar, no falar, na forma como lidar com o outro. E o arrogante, muitas vezes, ele age assim. E a Joana fala que o arrogante, ele torna-se atrevido e insolente, porque ele se permite negar a existência de Deus numa reação infantil contra a progenitura divina. E isso é interessante, né? Porque a pessoa que não admite que existe um ser superior a ele, né, já tem que refletir muito sobre isso, né? Sobre a existência de alguém, de algo superior, né? Então, Joana também fala que o arrogante tem um egocentrismo. O que é um egocentrismo? Eu estou no centro das atenções. Então, o mundo tem que girar ao meu redor. Cuidado, papais e mamães dessas novas gerações, que inúmeras vezes não estão colocando limites nos seus filhos. Cuidado, porque vocês podem estar criando aí pessoas muito arrogantes. Por quê? Quando eu deixo a critério da criança estabelecer os limites da casa, quando a criança manda em toda a rotina da casa excessivamente, eu estou plantando a sementinha de um grandíssimo arrogante, né? Então, por exemplo, o tempo do desmame, né? Uma mãe tem que ter a coragem de desmamar seu filho em alguma idade, né? Então, não faz sentido uma criança com 4, 5 anos ainda ter amamentação via seio, né? Porque essa criança, ela já passou da fase de necessitar do peito materno. Mas, por incrível que pareça, a gente vê pessoas que não conseguem dar o corte, né? Como se aquilo ali fosse prejudicar a criança. Então, o medo de ser arrogante ou o medo de traumatizar o outro, muitas vezes levam a traumas piores, né? Então, nós precisamos de colocar os limites do respeito, do cumprimento. Então, netinhos chegam na casa dos avós e inúmeras vezes não querem respeitar as regras que tem na casa dos avós, ou as regras que existem no hotel, né? Eu me lembro bem que há muitos anos, eu ainda era estudante de psicologia, estava na moda que a criança tinha que experimentar tudo o que quisesse para desenvolver a inteligência. E eu cheguei na casa da minha professora de psicologia da aprendizagem e cheguei lá, né, com um caderno tal que eu ia discutir com ela um caso. Aí sentei no sofá, veio o filho dela, de 5 para 6 anos. E eu estava com o meu estojinho, uma calculadora, o meu caderno e uma prancheta para anotar as coisas. Aí o menino veio para pegar a calculadora de mim, né, que eu estava usando com ela. Aí eu falei, não, bem, a titia está trabalhando com a mamãe, isso aqui é objeto de trabalho, não pode pegar. Ela simplesmente falou, não, Beatriz, entrega para ele. Ele tem que conhecer o objeto, ele tem que pegar, ele tem que ver, a gente tem que ver o desenvolvimento dele. Eu fiquei pasma, né? Mas era professora. Quando eu entreguei para o menino, ele disparou a jogar no chão, igual quando o bebê faz, que você entrega um brinquedo, ele joga no chão. Mas o bebê não tem condições ainda de saber. Você dá um relógio para o bebê, ele joga no chão. Você dá uma bola, ele joga no chão. A chupeta joga no chão. Faz parte daquele momento. Mas uma criança de 6 anos para 7 anos, repetir um padrão do bebê, porque não tem um corte, né?
Aí vocês imaginam a minha cara, né? Naquela época, a calculadora não era R$1,99, não. A calculadora era caro. Então, a minha cara da minha calculadora ser jogada no chão várias vezes até que ele cansou. Ele decidiu sair da sala. Aí ela virou para mim e falou, pode pegar a calculadora, ele já não vai brincar mais não. Ele já sabe o que é uma calculadora. E em nenhum momento essa mãe falou, fulaninho, não pode jogar no chão. Essa calculadora é usada para isso, isso e isso. Agora, pasme, né? Como que eu saí dessa casa? Difícil. Então, ali está se construindo um indivíduo arrogante, né? Porque ele acha que faz as regras, né? Ele está no controle de tudo. Bom, então aqui, Joana fala que o arrogante, ele fere os demais. Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar uma bateria aqui. Pronto, já estamos com bateria conectados. Então, o arrogante, ele fere os demais, mas Joana diz que o arrogante perdeu o endereço de si mesmo, né? Porque ele não permite também entrar nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque ele já se conhece. Então, ele fantasia, né? Uma ideia de quem ele seja, constrói essa ideia, né? E ele vai vivendo numa fantasia e que, se a gente deixar, rompe com a realidade. E não podemos deixar. Então, não se importa em ser temido e não amado, né? O que quer é que faça valer a lei dele, né? Então, quando ele percebe que alguém não bateu palmas para ele, que alguém não aceitou a lei dele como única, aí ele entra no processo de raiva e de vingança do que ele pode fazer com aquela pessoa que não aceitou a ideia dele. E ele fica ali pensando, como que ele vai revidar aquilo que ele julga ser uma ofensa, né? Então, a presunção, ela, como enfermidade de caráter, é uma das características da pessoa arrogante, né? Bom, aí Joana pede que a gente analise, né? Quem é esse arrogante? Então, agora ela vai nos mostrar quem é, né? São pessoas que têm dores muito severas na alma, né? E mudam as suas ilusões interiores e eles se sentem ultrajados pela maneira como são tratados. Mas, no fundo, a arrogância passa a ser uma capa, né? Porque, olha aqui, eles constroem essas edificações emocionais doentias para ocultar-se. Então, no fundo, o arrogante, ele não tem uma autoestima boa, porque o mundo é uma ameaça para ele. Então, a arrogância é uma forma que ele acha que precisa para sobreviver. Então, se eu não me impor, o mundo vai me destruir. Só que é uma coisa persecutória, vocês entendem? Porque muitos dos arrogantes têm uma coisa persecutória. Então, o mundo vai me destruir se eu não me impor. A minha família vai ser atacada se eu não cuidar dela dessa forma, né? O meu filho não vai aprender nada se não seguir esses parâmetros que eu ditar para ele. E por aí vai. Mas, no fundo, tem o quê? Uma tremenda insegurança, uma tremenda autoestima baixa. Mas aí Joana fala que todos nós, né, arrogantes, nós temos no nosso passado comportamentos tirânicos. Porque, gente, nós éramos muito violentos, né? Nós estávamos encarnados na época das cruzadas. Éramos nós que, com aquela espada, pá, arrancávamos cabeça fora, né? Éramos nós que, olha a história da nossa arrogância, né? A gente criou castas, então uma casta superior à outra, e a gente queria achar que a nossa casta era melhor que a do vizinho, né? Nós criamos com a ideia de nos defendermos, muralhas altíssimas para nos defendermos dos inimigos,
E quem eram os nossos inimigos? Muitas vezes aqueles provocados por nós e queriam responder à nossa agressividade. Ao longo do tempo, nós estipulamos que raças através da cor da pele e colocamos uma supremacia de uma raça sobre a outra, né? Então, muitas vezes, aqueles escravos que tínhamos aqui no Brasil e no mundo eram príncipes, reis, pessoas importantes em suas tribos na África, né? Em suas comunidades, e que foram arrancados de lá por terem um tom de pele diferente e desrespeitados aqui. Então, o Ocidente foi muito arrogante nesse processo da escravidão. Nós fomos arrogantes quando, numa noite de São Bartolomeu, nós matamos inúmeras pessoas que pensavam diferentes de nós. Nós fomos arrogantes quando deixamos existir um país e aquele virou uma seita, né, de achar que havia uma raça ariana pura e que essa raça era a melhor de todos. Nós somos arrogantes quando estamos no momento religioso e achamos que a nossa religião é a certa e a do outro não. Ou quando nós achamos que nós somos melhores por sermos espíritas do que os nossos irmãos católicos ou etc. Ou quando achamos que seremos salvos e os outros não, se não forem da mesma religião. Nós somos arrogantes quando nós temos um caso de chefia e não sabemos o nome dos nossos funcionários. Nós somos arrogantes quando nós acreditamos que vamos burlar a lei divina e que nada irá nos acontecer, porque até hoje não aconteceu. Nós somos arrogantes quando achamos que nós sabemos tudo sobre política, né? E que o outro não sabe nada. Nós somos arrogantes quando nós esquecemos de mentalmente nos colocarmos de joelhos perante o Pai para agradecer por tudo de maravilhoso que temos e para pedir tudo aquilo que necessitamos. E a pessoa, quando é arrogante, quando ela menos espera, ela prejudica a sua própria família. Quantos pais arrogantes se tornam violentos? Quantas mães se tornam violentas verbalmente na criação dos seus filhos? E tem uma história, né, só para ilustrar essa questão da arrogância. Havia uma família que o patriarca da família, ele era muito, 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 muito rico. Muito rico. Mas ele era muito arrogante. Então, ele chegava nos lugares e não se misturava, ele achava que ele era mais inteligente, melhor. E a cada ano que passava, ele inaugurava mais e mais empresas e ia se enriquecendo. Mas ele tinha uma família, uma mulher muito boa, né? E ele tinha uma filhinha que era o xodó da vida dele. Só que aí ele foi fazer um passeio com a esposa e na beira da estrada parou numa aquelas lojas de conveniência que tem o banheiro, o mercado, né, a lanchonete. E quando ele parou nessa loja de conveniência, aquela menina linda foi meio que engatinhando, correndo, e eles distraindo para ver alguma coisa, e ela deu uma fugida dos pais. Só que naquele banheiro tinha uma pessoa muito má. Quando ela viu aquela criança, ela decidiu que aquela criança seria dela. Então, uma pessoa arrogante, que não respeitou a filiação daquela criança, que aquela criança tinha pais, e não respeitou os pais. Ela pega essa criança e rouba a criança, se muda. Aquele pai usou todo o poder, dinheiro e tudo mais para conseguir encontrar a filha. E nada. A filha não foi encontrada. E o tempo foi passando. E essa mulher
ela foi ficando doente, pobre, e ela obrigava essa menina, que tinha uma família, um berço de ouro, a pedir nas ruas, e era muito complicada a vida dela, o sofrimento dela. Só que essa mulher que adotou, ela ficou muito doente, mas arrogante que era, ela não contou para a menina quem era seu verdadeiro pai, a sua verdadeira mãe. E ela morre naquele casebre, em condições difíceis, né? E essa menina passa a viver na rua, pedindo esmolas para comer migalhas. E um dia, essa menina, essa mocinha adolescente, estava na rua e viu aquele homem elegante passando perto de um local. E ela foi chegar perto dele, que ela tinha a impressão que ela o conhecia. E foi pedir comida para ele, porque ele tomava um café no pão. Aí, quando ela chegou para falar com ele disse que não. E ela insistiu, e ele falou que não. E ela foi com a mãozinha sobre ele, e ele deu um empurrão. Só que quando ele deu um empurrão, ela caiu, e ela bateu a cabeça, né, no paralelepípedo. E quando ela bateu a cabeça, ela desmaiou. E algumas pessoas estavam passando, né, e chamaram a ambulância. E ela foi levada para o quarto daquele hospital. Aí, algumas pessoas comentaram, e o assunto chegou na esposa dele, que não era arrogante. Ela confirmou com o marido a história, e ele falou, sim, mas o que aquela menina suja ficava se aproximando de mim? Eu não queria derrubá-la, mas acontece que ela insistiu e eu empurrei. Ela caiu. Onde que ela está? No hospital. Qual hospital? Tal. Aí aquela mulher, com vergonha daquela atitude do marido, com pena daquela mocinha que havia, né, sido maltratada, ela pensou, vou levar um dinheiro e vou ver o que essa mocinha precisa. E ela se dirigiu para o hospital. Quando ela chegou no hospital com as flores, ela viu aquela moça deitada ali no quarto, e ela falou, parece que eu conheço, a semblante não me é diferente. Aí ela ficou parada um pouquinho. Quando a moça acordou, olhou para ela e virou o rosto, ela viu que entre o olho e os cabelos assim na fronte, havia uma mancha muito peculiar, a mesma mancha que a sua filha tinha de nascença. E aí ela decide pesquisar quem era aquela menina. E quando essa mocinha estava internada, ela consegue descobrir que aquela era a sua filha que havia sido sequestrada. E ela cobra essa menina de amor, mas ela exige que seu marido vá até lá para pedir perdão para a filha que ele havia jogado no chão. Aí ele vai até lá, né? E eles fazem aquela comemoração da filha que havia sido reencontrada. E só foi reencontrada porque aquela mulher que não era arrogante, grosseira, né? Aquela mulher que tratava bem as pessoas, decidiu por um ato de amor, de respeito ao próximo, acreditando ser uma mendiga que estava no hospital, levar flor, levar carinho, a sua desculpa e a ajuda para aquela criatura. Porque se dependesse daquele pai cego de autoridade, autoritarismo, de arrogância, de orgulho, de vaidade, de agressividade, a filha querida jamais iria voltar para o lar. Mas graças à antítese da arrogância, a mocinha voltou para a sua casa. Então, essa história nos lembra a seguinte pergunta: quem é arrogante? Todos nós, em algum momento da vida, o somos. Mas quem, diante de tudo isso que nós falamos hoje, se vê em várias das descrições? Então, se você, eu,
qualquer pessoa, percebemos que a arrogância está tomando conta do nosso coração, como uma erva daninha que vai encobrindo as roseiras de um jardim, então nós precisamos de cuidar dela. E cuidar não é falar, não quero mais ser arrogante, não. É trabalhar esses sentimentos. Né? E, se necessário, até mesmo num processo terapêutico, num processo de autoconhecimento, seja lá o que a pessoa preferir. Mas nós não podemos deixar que a arrogância, essa agressividade, possa tomar conta dos nossos corações. Porque nós precisamos, neste momento, para habitarmos a Terra, neste terceiro milênio, nós precisamos de trabalhar tudo aquilo que faz o nosso coração doer e que dói o coração do próximo. Agora, olha outra coisa muito interessante. Joana de Anjos fala em um momento aqui que o sofrimento, a pessoa vai ter que passar pelo sofrimento. E o sofrimento vai curar a pessoa. O que é esse sofrimento? É ficar castigando o arrogante? Ah, você é arrogante, agora você vai passar por coisa ruim. Não. O sofrimento da transformação. Porque é muito difícil a gente ter as nossas arrogâncias e trabalhar. É muito difícil perceber que estávamos errados. É muito difícil darmos a nossa mão à palmatória. Mas todo o processo de recomeço, ele é sofrido. Porque passa pelo luto de quem eu era, para quem eu preciso e serei. Entendeu? Então, vamos pedir ao Pai a coragem necessária para trabalharmos todos os nossos pontinhos de arrogância e não deixarmos, cortarmos mesmo as pontinhas dessa erva daninha, para não deixarmos que ela envolva e sufoque as flores do jardim da nossa casa interna. Vamos refletir sobre isso com carinho, né? E agora vamos fazer a nossa oração. Pai querido, nós te agradecemos por essa semana que começa. Te rogamos para que sejam momentos de aprendizado, de mudanças, de conscientização dos valores que nos levam a essa estrada que nos aproxima de Ti. Pai querido, dai-nos a força necessária para mudarmos, para sermos melhores, mas não melhores que o outro, melhores que nós éramos no passado, para sermos no futuro melhores do que somos hoje. Dai-nos essa força, Pai querido, e te rogamos as suas bênçãos, para com toda a nossa irmandade deste orbe terrestre, para todos aqueles que sofrem de uma forma ou de outra, que o Senhor leve o lenitivo a essa dor, seja a dor física, moral, espiritual, mental, que sejamos todos agraciados por essa energia que envolve a todos nós, formando um grande grupo que tem recebido todas essas vibrações maravilhosas. E por isso nós te agradecemos. E te pedimos que os nossos amigos e familiares recebam essas vibrações indistintamente. Porque pedimos de forma especial para aqueles que se encontram nos leitos de dores, para os corações enlutados, para todos aqueles que necessitam do colo de Deus. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Que essas luzes, essas bênçãos possam penetrar nos nossos seres e que possamos começar a partir de agora a trabalhar toda a arrogância que habitar o nosso coração, para que nos sintamos livres quando a humildade, o amor e a alegria de viver preencher todos os espaços dos jardins da nossa alma. Que assim seja.
Com esta prece, finalizamos o nosso momento de estudo e oração da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Amigos, muito obrigada! Quem gostou do nosso estudo, dê like, por favor, divulgue o nosso canal, se inscreva, acione aquele sininho pretinho, né, que você vai ser lembrado, os lembretes vão chegar até você, para que nós possamos, juntinhos com a nossa energia, ir expandindo a nossa oração e que ela chegue até o maior número de pessoas possível dentro desse trabalho de amor e de caridade que nós nos dispusemos. E agradecemos ao universo por estarmos aqui repletos de boas energias, com o coração quentinho, e que a nossa noite seja um repouso maravilhoso. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui novamente. O meu abraço, muita alegria pela sua presença. Muito obrigada por fazer a existência deste nosso canal Estudo e Oração continue firme e forte. Uma boa noite, amigos. Até amanhã às 18 horas, se Deus quiser, Ele há de querer.